vamos conversar com a advogada e professora universitária Rosa Maria Cardoso da Cunha. Bom dia, Rosa. Bom dia. A Rosa que foi uma das integrantes da Comissão Nacional da Verdade, comissão que foi criada em 2011 pela Lei 2.528, num 18 de novembro como hoje, né? Ela foi instituída em maio de 2012, quase 30 anos depois do fim da ditadura militar, e veio investigar os crimes dos agentes de Estado praticados no período. O relatório final foi entregue em 10 de dezembro de 2014 à então presidenta Dilma Rousseff. Rosa, eu queria saber primeiro qual o principal legado dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Olha, o principal legado é o nosso relatório, não é, que é um registro de tudo que ocorreu durante a ditadura, um registro muito completo, um registro que centra a sua discussão no que nós chamamos de graves violações de direitos. Não são os crimes que nós temos previstos no Código Penal, não são ofensas, violações de princípios constitucionais, mas é alguma coisa que está ligado ao direito internacional dos direitos humanos. São crimes de lesa humanidade, que são imprescritíveis e que não são passíveis de anistia, como foi dado anistia no Brasil. Então, primeiro, é esse registro do horror que foi a ditadura. Não se trata de um problema de censura, do medo que havia na ditadura, da interdição a projetos culturais e outros tipos de projetos, o que aconteceu nas universidades. Então, é algo mais grave, tortura, execuções sumárias, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáver. Nosso relatório se debruçou sobre estas questões e as expôs com muita clareza e com muitas evidências. E depois fez recomendações muito fortes. As principais dessas recomendações em relação aos militares. Então, certamente, os militares não gostaram da Comissão Nacional da Verdade, da instituição da Comissão Nacional da Verdade, e tem queixas profundas, verbalizadas com diferentes retóricas, uns dizendo que é mentira, que era um conjunto de mentiras, outros até de uma forma mais cordial, dizendo que era necessário uma pacificação nacional, então que não poderia haver um tipo de registro daquela natureza, mas o fato é que esse relatório é um relatório que foi lançado em todo o mundo, que se preocupa com essas questões de transição de regime, né? Foi um relatório muito elogiado pelos centros de pesquisa. Você imagine que esses relatórios de Comissão da Verdade, eles têm uma nota de 1 a 7. O nosso teve a nota 6, o grau 6, e teve 6 porque a nossa comissão foi uma comissão muito tardia, retardatária, feita 50 anos depois dos fatos acontecerem. Então, nós, comissários e vítimas e militantes dos direitos humanos, ativistas de direitos humanos, não poderíamos fazer nada para suprir, né, essa lacuna, esse problema havido, que era a passagem de todo esse tempo que foi necessário para que se conseguisse constituir essa comissão. Você citou a reação dos militares em relação à Comissão Nacional da Verdade. Houve, à época, manifestações públicas, inclusive de integrantes do atual governo, de pessoas que passaram pelo governo de Jair Bolsonaro, mas houve ali uma tentativa de interferência direta por parte de integrantes das Forças Armadas nos trabalhos da comissão? Não houve, não era o momento. Naquele momento se discutia muito o que tinha acontecido, nunca se discutiu tanto a ditadura, nunca se revelou tanto os malfeitos da ditadura como naquele momento. Então, eles não reagiram, eles verbalizaram muitas críticas, né? E muitas, não só críticas, mas xingamentos mesmo à Comissão da Verdade, à presidenta Dilma, mas não tiveram esse tipo de intervenção.
Só que nós fizemos mais de 80 ofícios, nós da comissão, fazendo perguntas a eles, até porque tinha havido já uma comissão de anistia em que o Estado reconhecia que tinha havido aquelas violações graves de direito. Havia sido criada, antes da comissão de anistia, inclusive, uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos, né? Então, o próprio Estado brasileiro já havia reconhecido, no campo das reparações, que a violência da ditadura brasileira, de modo que já estava reconhecido que, inclusive, em determinados locais se deu execuções, tortura e tudo isso. E nós buscamos essa confirmação pelos próprios militares, buscando o reconhecimento pela instituição de que tinha havido aquele tipo de atrocidade naquele momento no Brasil. Mas eles ou não responderam de tudo, ou responderam parcialmente, ou mentiram. Isso tudo está dentro do relatório, né? Tem um longo capítulo sobre a nossa discussão com as Forças Armadas, a nossa locução para as Forças Armadas, as não respostas, tudo muito bem relatado. É um capítulo importante. Infelizmente, não é como um grande registro, um grande livro, que tem, inclusive, 3 volumes, e dentro dos volumes tem mais textos do que um volume só, às vezes, mas as pessoas não leem por completo, né? As pessoas conhecem alguma coisa, conhecem as sínteses. Esse relatório está exposto até hoje, você põe Comissão Nacional da Verdade, você encontra lá não só o relatório, mas encontra audiências que nós fizemos, encontra artigos que nós escrevemos, discussões, falas. É muito completo isso, né? Isso está à disposição da sociedade, de todos que se interessem por essa questão. E o relatório traz evidências, provas, né, de que houve de fato esses crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura. Mas o que significa para a democracia formal esse fato que você citou das Forças Armadas não terem reconhecido esses crimes cometidos, mesmo com o Estado brasileiro já tendo feito esse reconhecimento, Rosa? E essas provas que nós juntamos, que podem ser chamadas de evidências também, não são somente o testemunho, a palavra das vítimas. A Comissão da Verdade é uma instituição que expressa a palavra, o ponto de vista das vítimas. Não é uma história contada por historiadores, como há vários historiadores brasileiros importantes que narram, que fazem uma narrativa sobre a ditadura. Mas essa história não, essa história parte de quem foi vítima, de quem sofreu, ou de quem assistiu familiares, né, esses crimes praticados contra pessoas de sua família, ou ativistas de direitos humanos também, que acompanharam essas lutas. Mas, então, além desses testemunhos, nós vamos ter também perícias feitas por peritos dos institutos de criminalística, dos institutos médico-legais. Então, nós temos ancorando a palavra dessas vítimas, perícias, mostrando o que aconteceu, mostrando, por exemplo, como um laudo que foi feito dizendo que a pessoa reagiu e foi morta, mas quando se examina e se estudou os laudos, né, peritos técnicos com um profundo saber a esse respeito, mostram que a morte não aconteceu daquela maneira. Houve também visitas aos locais de suplício e de execução, e elas foram acompanhadas por quem sofreu e que chegou, foi aqui, e realmente se constatou que ali, apesar de ter havido mudanças, reformas, que procuravam escamotear, esconder, tinha havido ali, era reconhecido aquele lugar como lugar onde ficaram presos, onde foram torturados, e questões dessa natureza.
E a Comissão Nacional da Verdade teve um dos seus grandes méritos foi trazer à tona a questão dos povos indígenas, né? Segundo a comissão, o relatório final, 8.350 indígenas teriam morrido durante a ditadura civil-militar, né? A gente sabe que, na verdade, é um número subestimado, muito, porque os povos indígenas foram alvo ali das políticas da ditadura, inclusive muita gente passando fome, morrendo por conta de condições sanitárias inadequadas. Esse é um assunto que precisa ser aprofundado, que acabou não tendo uma sequência a partir daquilo que foi revelado pela Comissão Nacional da Verdade? A Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, se organizou em grupos de trabalho, né? Um grupo de trabalho que produziu um relatório sobre essa questão foi o grupo dos indígenas. Houve grupos sobre a perseguição no âmbito das igrejas, houve grupos sobre a perseguição no meio sindical, né? A cumplicidade dos empresários brasileiros, que inclusive resultou numa grande investigação onde a Volkswagen foi condenada, e depois desse processo em que a Volkswagen foi condenada a pagar uma indenização àqueles que sofreram brutalidades durante a ditadura, e também a trabalhadores em geral, houve um tipo de reparação, de indenização. Então, esse processo teve ampla divulgação aí na igreja, na mídia, caso da Volkswagen, mas há outros casos também, várias outras empresas que continuam a ser investigadas, porque é muito importante que se saiba que a ditadura teve o braço armado dos militares, por isso nós chamamos de ditadura militar. Eles puseram a sua testa na frente do movimento, mas foi um empreendimento civil-militar. Antes de 64, muitos grupos foram formados, grupos de civis, né, que vinham articulando todo o golpe que foi imposto a João Goulart. Agora, em relação a... Foi Peixe, por exemplo. Pode completar, Rosa, desculpe, perdão. Tem um problema. Então, é preciso que isso fique claro, né, que o empresariado brasileiro participou fortemente, e que houve, inclusive, uma ditadura fabril dentro das fábricas, né? Houve uma ditadura dentro da ditadura, uma ditadura muito pesada, porque ela se manifestava, se expressava através de uma vigilância e de um controle contínuo sobre os trabalhadores, né? E sobre listas negras que eram feitas, eles eram despedidos e não encontravam mais trabalho. Então, ao lado da superexploração econômica que aconteceu no período, e a ditadura foi feita para isso, assim como o golpe agora de 2016 foi sucedido por um governo Temer, e que foi feita uma reforma trabalhista que degradou, precarizou profundamente as condições do trabalhador brasileiro, e então é preciso o tempo todo estar denunciando isso, porque a superexploração econômica é algo que nós temos de discutir, buscando direitos sociais que protejam o trabalhador nesse regime que nós chamamos de capitalismo e que tem uma duração tão longa na história de nossas sociedades. Essa é uma questão. E outra questão é a violência direta, física e psíquica, também praticada contra o trabalhador, e que é intolerável, inaceitável que o capitalismo faça acompanhar seu modo de produção de trabalho, produção de riqueza, de extração de valores do trabalho de quem trabalha, faça acompanhar isso com violência. E você mencionou na sua primeira resposta, Rosa, a questão das recomendações. Foram 29 ali no relatório, algumas, como você também já disse, o não reconhecimento da culpa por parte das Forças Armadas dos crimes cometidos durante a ditadura não aconteceu, mas tivemos outras recomendações que acabaram tendo andamento, por exemplo, como a introdução da audiência de custódia no nosso sistema de justiça. De uma forma geral, como é que você vê o cumprimento dessas recomendações que foram feitas pela Comissão Nacional da Verdade? Algumas que estavam ligadas, porque nós temos as 6 primeiras recomendações
são em relação aos militares, e foram as mais importantes do nosso relatório, né, que não era somente que a instituição reconhecesse a sua culpa, mas também que houvesse uma ação de regresso contra o que eles tinham feito o Estado gastar pagando indenizações contra a instituição, a não aplicação, a não concessão dos dispositivos relativos à anistia a esses militares que praticaram graves violações, também a questão de cursos e lições sobre o que é a democracia. Em geral, os militares não têm esse tipo de cultura de entender o que é o Estado de Direito, o que é a democracia, o que é separação de poderes, né, o que é democracia representativa, são direitos sociais. Não há essa cultura dentro das Forças Armadas. Então, uma recomendação é que houvesse cursos para o ingresso dos militares na carreira, cursos dentro para a seleção, para a promoção. Então, foi algo assim, as recomendações aos militares foi algo bem exaustivo, que passou até pela proibição de comemoração do golpe de Estado de 64. Mas houve também, a comissão não podia deixar de acompanhar reivindicações que a sociedade fazia naquele momento. E em relação a isso que você perguntou, né, das audiências de custódia, foi uma daquelas recomendações que não foi só da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade encampou reivindicações do movimento social naquele momento. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou poder continuar muito nessa entrevista, eu tinha combinado até 8 horas, estou vendo que já é mais tarde do que isso, então eu pedi para você fazer aí uma pergunta final, porque eu tenho um outro compromisso que já estava estabelecido quando eu recebi esse convite. Então, tudo bem, então, Rosa Maria. Só para a gente finalizar, então, muita gente fala por conta dos acontecimentos, né, em relação ao governo e também por conta do comportamento dos militares em relação à pandemia de Covid-19, da necessidade de se fazer uma comissão nacional da verdade também sobre esse período. Você concorda ou esse tipo de comparação seria inadequado, já que a ditadura é um determinado período e hoje, pelo menos formalmente, nós vivemos uma democracia? Então, comissões da verdade são instituições usadas basicamente para acompanhar dentro daquele processo que se chama de justiça de transição, que acompanha não só a passagem de uma ditadura para uma democracia, ou de uma guerra civil para um regime que se quer fazer democrático, mas também nos processos de descolonização na África, na Ásia, foram criadas comissões da verdade, também nas transições de nazismo para a democracia, também nas transições dos regimes soviéticos, né, do tipo de autoritarismo, de totalitarismo que houve nos regimes comunistas para um regime democrático. A Comissão da Verdade serve para tudo isso. E tem comissões da verdade também, como o Canadá teve, para investigar questões havidas em relação a populações indígenas. Pode ser dado, sim, esse uso à Comissão da Verdade. Inclusive, em algum momento, assembleias legislativas criaram comissões da verdade, não nacionais, né, mas do Estado que estava criando, para estudar, para examinar, para investigar massacres que tinha havido na segurança pública, do ponto de vista da segurança pública, produzidos pela segurança pública, naqueles estados, pelas polícias estaduais. Então, pode sim se fazer. Eu acho que é precoce pensar agora na Comissão da Verdade, antes de nós enfrentarmos, né, os problemas mais agudos que a população está passando. Primeiro, procurar realmente resolver melhor, dar um acompanhamento melhor a esse problema da pandemia, que não terminou. E o mundo inteiro está nos mostrando que esse problema pode se prolongar e se reatualizar de formas bem diferentes. Os países europeus estão nos mostrando isso. Mas também nós temos que enfrentar aqui no Brasil o problema, a situação econômica gravíssima, né, que levou a uma parte considerável da população à situação de desemprego,
de fome e de miséria. Então, antes de uma comissão da verdade, eu acho que nós temos que jogar nossas energias para resolver esses problemas que são emergentes hoje na vida brasileira. Rosa Maria, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, bom dia para vocês e eu desejo que vocês hoje trabalhem de uma forma muito interessante mais sobre esse tema, que é um dia de celebração da criação dessa lei, cujas virtudes eu nem tive a oportunidade de falar. Mas, para além da instituição específica da Comissão da Verdade, essa lei foi muito bem feita, tem um marco teórico muito importante, trouxe para a nossa discussão conceitos e direitos, né, porque através dessa lei que se institucionaliza no país, se institucionaliza um direito que havia, assim como direito pensado pelas vítimas, pelos militantes de direitos humanos, mas ele não estava institucionalizado. E essa lei, a 12.528, institucionaliza no ordenamento jurídico brasileiro os direitos à memória e à verdade. Obrigada, então, e até qualquer momento. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com a advogada, professora universitária integrante da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Maria Cardoso da Cunha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.